Bom dia. Tenho uma palavra para você. Feliz Páscoa. Amém? Hoje é um dia muito especial para todo o cristão. E por que não dizer para todo crente, né? Para todo aquele que confia em Cristo Jesus como aquele que resgatou você do pecado e da morte. Por quê? Porque nesse dia o nosso Senhor fez o que era inimaginável, era impensável por qualquer ser humano: vencer a morte. E o Senhor Jesus, no dia de hoje, lá pelas 5 da manhã mais ou menos, ele rompeu os grilhões da morte e ressuscitou. E glória a Deus por isso, porque isso nos abre as possibilidades de sonhar de que nós também, como ele, viveremos. Amém? Eu quero convidar você para fazermos como uma litania de adoração ao Senhor, uma leitura. E nós vamos ler Marcos capítulo 16, e nós vamos ler todos juntos, do 1 até o 11. E eu convido você, como nós aprendemos, que toda vez que se lê o Evangelho, se lê em pé. Então eu convido você a lermos o Evangelho de Marcos, capítulo 16, e vamos ler do 1 até o 11. Para facilitar, está na página 60 aqui da Bíblia da Igreja. Se você está com a Bíblia da Igreja, página 60. Se você está com a Bíblia digital, aí é mais fácil, né? Marcos, capítulo 16, leremos do 1 ao 11, todos juntos. Amém? Todos encontraram? Vamos lá então. Nos diz assim a palavra do Senhor, todos juntos. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Amém? Palavra do Senhor para a nossa vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te damos graças, ó Pai, pela tua palavra, Senhor, por aquilo que o Senhor deixou como registro para que nós hoje, no ano do Senhor de 2025, nós venhamos a crer em Cristo. Assim, Senhor, a tua palavra tem sido base, Senhor, alicerce firme para a nossa fé. E nós, Senhor, louvamos o teu bendito nome, por Cristo Jesus, o nosso Salvador, o qual venceu a morte e ressuscitou num dia parecido como o de hoje. Te louvamos, ó Pai, por podermos estarmos aqui reunidos como igreja, esta igreja comprada, lavada, Senhor, pelo sangue do Cordeiro, igreja esta santificada por Ti, igreja esta, Senhor, que Te louva, Te adora, canta louvores ao Teu santíssimo nome, pois somente Tu és digno de receber honra, glória e louvor.
Senhor, neste culto que prestamos ao Teu santo nome, queremos pedir, Senhor, humildemente, em nome de Cristo, nosso Salvador, que o Senhor receba os nossos louvores, receba as nossas orações, receba as nossas preces e súplicas que aqui faremos em nome de Cristo. Assim nós, como igreja, como uma congregação, nós cantaremos ao Teu nome santo, hoje e eternamente. Amém e amém. Convido você a juntos louvarmos ao Senhor com o hino 274, que está também no finalzinho da nossa Bíblia. Temos o inário, hino 274, e a irmã Edna vai nos ajudar aqui com a regência desse hino, Morto e Ressurreto. Não apenas nós os crentes, os cristãos, ou todo o ser humano, mas também toda a terra, todo o céu, todo o mar, precisa adorar ao Salvador, que venceu a morte. Por isso, nós ouviremos no coro Solidel, terra, céu e mar profundo, louvai a Deus. Toda a criação, campos e fortes.
Convido você a ficar de pé e ouça a leitura do Evangelho de Lucas, que se encontra no capítulo 23, 50 a 56. Eu vou fazer essa leitura e a igreja acompanha com reverência. E eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural ele de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho, e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamo. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Palavra do Senhor para a nossa vida. Podeis assentar, meus irmãos. No culto reformado, um dos atos mais importantes do culto, sendo que todos os atos são importantes, mas este em especial é o ato de confissão ou contrição. É um momento durante o culto em que nós paramos, refletimos e pedimos perdão ao Senhor. Muitas vezes durante a semana, os meses, os dias, nós fazemos petições, orações e muitas vezes esquecemos que nós cometemos pecados e que devemos confessá-los. O Senhor nos orienta a estarmos sempre em uma vida de arrependimento. Então, durante o culto, existe um espaço próprio no culto para que eu e você possamos confessar ao Senhor e pedir perdão. Nós vamos ouvir mais um hino pelo Solidel, Quem nos salvou da perdição. E enquanto estão cantando, meus irmãos, esteja lembrando daqueles pecados que você cometeu para já pedir perdão. E em sequência, o presbítero Atos estará aqui na frente, conduzindo a oração de contrição. Compartilha a história
belíssimo cântico cantado pelo coro Solidel. Ele morreu para nos salvar. E por isso estamos aqui nesta noite. Nos diz a Escritura que o véu se rasgou de alto a baixo. Não foi de baixo para alto, pois seria o homem que teria rasgado, mas rasgou-se do alto a baixo. Foi o próprio Senhor Jesus em que rasgou o véu para que tivéssemos esse acesso direto a Ele. Por isso nós nos chegamos diante do Senhor nesse primeiro momento de oração, para confessar a Ele as nossas faltas, reconhecendo o sacrifício dele na cruz para nos salvar. Peçamos perdão ao Senhor nesse primeiro momento de oração. Oremos. Pai eterno, Deus de amor, bondade, justiça e misericórdia, a Ti seja honra, glória e louvor. Nesse momento, Senhor, nós nos achegamos a Ti, reconhecendo a Tua grandeza e misericórdia para conosco e bondade. E nós queremos nos achegar diante de Ti, reconhecendo a nossa fragilidade, a nossa pequenez. E queremos diante de Ti pedir perdão. Perdão por toda forma de pecado, Senhor Deus, tudo aquilo que fizemos, Senhor, que não lhe agrada. Nós queremos estar colocando diante de Ti e Te pedir perdão e clamar, tem misericórdia de nós, pois reconhecemos a nossa fragilidade. Nós nos dirigimos a Ti em nome do Teu Filho amado Jesus, que morreu na cruz, mas não ficou naquela sepultura. Amém. Ele ressurgiu e nos enviou pelo Espírito Santo que age no meio de nós e habita em nós. Obrigado, Senhor. Perdoa as nossas imperfeições. Amém. Ainda nesse espírito de oração, meus irmãos, é próprio para nós, nesse momento, orarmos e pedirmos e suplicarmos por nós, ou por familiares, ou por algum motivo que está latejando no seu coração. Temos um livro de oração aqui na igreja, que várias pessoas colocam ali o nome de filhos, pais, parentes, ou motivos, doença, trabalho. É momento de nós orarmos, suplicarmos a Deus, para que Deus ouça as nossas súplicas. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele se inclina para ouvir aqueles que chegam a Ele com temor, com reverência, com respeito, com humildade. Assim nós chegamos diante do Senhor. Enquanto eu vou orar agora nesse momento, que você esteja também orando, entregando ao Senhor aquela prece, aquela súplica que só o teu coração conhece. Vamos baixar as nossas cabeças e vamos orar. Senhor, em nome de Cristo, Senhor, que a congregação aqui está suplicando a Ti, suplicando ao Senhor que olhe pelas nossas vidas, Senhor. Temos irmãos e irmãs que estão passando por dificuldades, Senhor, com a área de saúde, mas confiam na Tua providência, confiam na Tua bondosa mão, confiam na Tua misericórdia, Senhor. E assim como igreja, nós oramos e pedimos e clamamos que o Senhor atenda, Senhor, as preces que são levantadas a Ti, ó Pai, para cura, cura física, cura emocional, cura espiritual, que a presença do Santo Espírito, Senhor, venha transformar corações. Aqueles irmãos e irmãs que se chegam a Ti, Senhor, com humildade, ouça, Senhor, as preces de cada um deles. Temos também aqui irmãos, Senhor, que estão carecendo, Senhor, de ajuda com relação a trabalho, a emprego. Olhe por eles, ó Pai. Na área financeira, Senhor, abençoe os nossos irmãos. Temos aqui também pais que pedem por filhos, que estão afastados, Senhor, dos Teus caminhos. E outros que não estão afastados do Senhor, mas estão longe dos olhos dos seus pais. Isso preocupa muitos corações. Por isso, Senhor, eu peço ao Senhor que a Tua misericórdia se estenda a todos os filhos que nesse momento estão sendo lembrados aqui pelos nossos irmãos. Guarda os nossos filhos, Senhor, que são promessas Tuas, Senhor, para nós. Guarda-os, livra-os do mal, Senhor. Não deixe com que seus pés vacilem, resvalem, Senhor, na lama do pecado. Afasta eles, Senhor, de todo e qualquer mal.
Nós também, Senhor, que vivemos numa cidade tão violenta como o Rio de Janeiro, proteja, Senhor, as nossas vidas. Por onde nós estivermos, Senhor, que o Senhor nos guarde, nos livrando de todo o mal. Que nenhuma seta inflamada do maligno atinja as nossas vidas, Senhor, mas que o Senhor seja sobre nós o verdadeiro escudo protetor. Que a nossa confiança esteja totalmente depositada no Teu santo nome, pois sabemos que somente o Senhor verdadeiramente é que guarda as nossas vidas. A Tua palavra diz, se não fosse o Senhor que nos guardasse. Por isso estamos aqui, Senhor, porque o Senhor tem tido misericórdia de nós até aqui. Estenda essa misericórdia para a nossa vida, para as nossas famílias, para todos aqueles, Senhor, que estão envoltos em nosso coração. Em nome de Jesus é que entregamos essa congregação nas Tuas mãos, Pai, pedindo pela Tua benevolência, pela Tua misericórdia. Em nome de Cristo. Amém. E amém. E amém. Meus irmãos, hoje ainda é um dia de muita alegria. Alegria porque Cristo nos salvou, alegria porque o Senhor ressuscitou, mostrando assim o seu poder sobre a morte, que é o maior de todos os inimigos dos homens. Mas nós também estamos felizes porque Deus tem sustentado vidas por tantos anos e sustentado casamentos por tantos anos. E nós queremos nessa manhã agradecer ao Senhor por um belo casal que está completando 45 anos de união. Que Deus continue abençoando a vida deles. E eu quero chamar aqui à frente o César e a Maria da Graça. E nós, como igreja, vamos orar, vamos interceder, pedir a bênção do Senhor. Para mais 45, né? Mais de 45. Que Deus abençoe a vida desse belo casal, em nome de Jesus. Eu peço à igreja, estenda a sua mão, vocês podem ficar aqui dentro da igreja. Isso. Eu acho que a Maria dá para fazer uma foto, tá vendo? Você estenda a sua mão, igreja, no sinal de que você concorda com a bênção. Quem abençoa é o Senhor, não sou eu, não é você. Mas a gente concorda com as palavras, por isso estendemos assim as nossas mãos. Senhor Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nesta manhã, Senhor, tão alegre, Senhor, em que olhamos para a cruz e vemos ela vazia, olhamos para o túmulo e vemos ele vazio. Nesta manhã nós também olhamos, Senhor, como o Senhor tem sustentado vidas, como o Senhor tem abençoado o casamento, Senhor, em meio a um mundo tão confuso, em meio a uma época em que vivemos, em que o mundo prega contra a união, contra o casamento, nós podemos ver quanto o Senhor tem abençoado vidas e como o Senhor tem abençoado esse casal. Senhor, nós somos gratos ao Senhor, porque sabemos que durante esses 45 anos foram muitas lutas, Senhor, muitas alegrias também, mas em todos os momentos a Tua fidelidade se mostrou constante, Senhor. Nós somos gratos a Ti pela vida, Senhor, de Maria, pela vida, Senhor, de César, e pedimos a Ti, ó Pai, que sustente esses dois que se comprometeram diante do Senhor de viverem um para o outro até que a morte os separe. Assim, Senhor, sustente esta promessa, sustente a vida desses dois em Cristo Jesus, que eles continuem sendo servos fiéis a Ti, que eles continuem sendo, Senhor, profícuos na obra do Senhor, que eles continuem sendo aquilo que o Senhor tem determinado para a vida deles, e que eles possam, Senhor, se alegrar em Ti cada vez mais, sabendo da Tua bondade, da Tua misericórdia, da Tua fidelidade. O nosso coração, como congregação, se alegra, e todos juntos declaramos a bênção do Senhor sobre a vida desse casal, sobre esse casamento e sobre toda a sua família. Pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém e amém. Estenda a sua mão para frente. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer
abençoe esse casal maravilhoso. E você, antes de ir embora, cumprimente pelos 45 anos de matrimônio. Tá bom? Bênção de Deus. Viver com Jesus é muito bom, gente. Jesus é bom demais. Convido você, meu irmão, a lermos a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Eu vou fazer a leitura e você me acompanhe nessa leitura. 1 Coríntios 15, e nós leremos do 12 ao 20. 1 Coríntios 15, leremos do 12 ao 20. Está na página 188 da Bíblia da Igreja, Novo Testamento. Vamos lá, todos acharam? Seguimos com a leitura, a palavra de Deus para a nossa vida. Versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Leremos todos agora o versículo 20. Vamos lá? Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem. Aleluia! Cristo ressuscitou. Amém, amém e amém. Meus irmãos, nesse momento, em mais um momento do culto reformado, é o momento em que nós consagramos ao Senhor vidas e ofertas. Então você pode, caso você venha preparado, e você não tem que ficar constrangido por isso, mas se você é da igreja e veio preparado, você pode trazer aqui à frente, até o gasofilácio, um envelope que os diáconos já distribuíram, estão distribuindo ali. Mas eu vou fazer um convite a você. Mesmo se você não vem preparado, pegue o envelope, traga aqui na frente, consagre ao Senhor a sua vida, tudo que você tem, porque este é o significado do dízimo, é isso que nós entendemos o dízimo. Nós não estamos trocando ou barganhando com Deus, nós não depositamos alguma coisa aqui para Deus nos abençoar mais, ou não deixamos de dar para Deus abençoar menos, não é isso que nós entendemos. O que nós entendemos é que Deus já nos abençoou. E a palavra de Deus fala em Efésios que em Cristo Jesus estão todas as bênçãos espirituais, então não existe bênção retida, tudo está no Senhor Jesus. Deus já nos abençoou. E por isso, dizendo que eu entendo isso, é que eu pego um pouquinho daquilo que Ele me deu e deposito aqui de forma prática, palpável, dizendo: Senhor, assim como Tu me deste, eu consagro a Ti essa pequena porção. Mas toma a minha vida nas Tuas mãos, a Ti consagro a minha vida. Faça esse movimento aqui no culto ao Senhor. Consagre a Ele seus bens e sua vida. E eu vou convidar o grupo Solideu para cantarmos nesse momento, enquanto vocês vêm à frente, nós vamos cantar Maravilhosa Graça, pois foi assim que o Senhor nos alcançou, pela sua maravilhosa graça. Amém?
maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecer e glorificar. Maravilhosa graça, traz vida perenal, por ela perdoado, boa mansão real, ela proclama o meu parto, gozo de Deus sagrado, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa graça de Jesus, alta como permaneço até esse. Graça com maravilhosa é maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecer e glorificar. Maravilhosa graça, qual intercessão traz, o seu poder transforma o pecador falaz. Sou salvo na verdade, por toda eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa graça de Jesus, alta como permaneço em poder. Graça com maravilhosa é maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecer e Eu convido o diácono Daniel que vem até aqui para fazer a oração de dedicação, dízimos e ofertas ao Senhor. Baixe sua fronte, meu irmão, e oremos com o diácono Daniel. Graças te damos, Senhor. Mais uma vez, porque o Senhor nos presenteia com essas doces vozes, Senhor. E o teu povo se alegra, Senhor, e sabemos que o Senhor também está alegre, porque, Senhor, está maravilhoso, Senhor. Pai, tudo que temos e que somos é teu, Senhor. Por isso, meu Deus, estamos trazendo aqui um pouco do mundo que o Senhor nos tem dado. E somos sabedores que já fomos abençoados. Tudo vem de ti, tudo que é teu te damos. Em nome de Jesus. Amém. Tudo vem de ti, Senhor, e tudo que é teu te damos. Amém, meus irmãos. Quero convidar você mais uma vez a ficar em pé, pois leremos o Evangelho de João, apenas um versículo. Evangelho de João, capítulo 19,
o versículo de número 25. Você pode apenas ouvir, se quiser, mas se quiser abrir a palavra de Deus, está na página 123. João, capítulo 19, versículo 25, nos diz assim: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Mais uma vez. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Amém. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Na quinta-feira da Semana Santa, Jesus reúne os discípulos naquilo que é conhecido como a última ceia. E ali Jesus, na última ceia, instrui os discípulos quanto àquilo que deveria ser feito em memória dele durante os séculos que viriam, e nós fazemos isso até hoje. Mas naquela mesma quinta-feira, Jesus sai ali do cenáculo com seus discípulos e vai para um local próximo. E nesse local próximo, que era um jardim, Jesus pede para os discípulos pararem e diz assim: ficai aqui, e convida 3 deles para ir um pouquinho mais adiante e diz: venham comigo, vamos orar, pois o meu espírito está em grande agonia. E ali Jesus começa a orar, e o evangelista Lucas, por ser médico, relata que a agonia de Cristo naquela oração foi tão grande e tão intensa que começou a verter sangue do seu corpo. E Jesus pede para que, se for possível, passe dele aquele cálice. Se não mais na mesma oração, ele diz: como que me direi isso, se para esta hora foi que eu vim? Depois disso, acontecem coisas que talvez eu e você podemos ter nesta vida algo parecido, experimentado. Você já foi traído? Traída? Jesus foi. Você já recebeu um tapa na cara? Jesus recebeu. Você já recebeu cuspe na cara? Jesus recebeu. Você já foi traído mais de uma vez? Jesus foi. Na mesma noite, na mesma madrugada. Você já foi traído por pessoas que você amava ou ainda ama? Jesus foi. Jesus passou, depois de ser traído, de levantarem falsas acusações contra ele. Talvez você também tenha sofrido falsas acusações na sua vida. Depois de ter passado por aquilo tudo, por 3 julgamentos à noite, coisa que era proibida pela lei. Jesus foi julgado à noite, às escondidas. Jesus foi levado aos romanos, entregue aos romanos, e Jesus passou por grande aflição, agonia. Jesus foi açoitado como um malfeitor, um bandido. E muitos dizem a história que muitos homens não suportavam os açoites e ali morriam. Jesus suportou aqueles açoites. Deram a ele uma linda coroa de espinhos que foi cravada na sua cabeça. Deram a ele uma cruz muito pesada para carregar, tão pesada que depois de sofrer tanto e já estar em agonia, ele caiu e não conseguiu levantar. Então chamam um que estava passando por ali para que viesse carregar a cruz e ajudar que ele levasse até o local da sentença. E assim conhecemos a história de Simão Simeu. Jesus subiu naquela cruz. E naquela cruz pagou o preço. Aquela cruz não era dele. Era minha. Era sua. Aquela cruz era nossa. Mas Jesus a suportou. Jesus a suportou. Por mim e por você. Nos lavou
nos limpou, não valendo nós nada. Nada. Ele nos amou. Preparando o nosso coração para a palavra de Deus que queremos explorar nesta manhã, quero convidar a Cintia, que vai louvar o Senhor com a música Via Dolorosa. Você esteja prestando atenção, ouvindo essa linda canção, com a bela voz que Deus deu à sua serva e que Deus fale ao seu coração. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu certo homem carregando uma cruz, pois os homens queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado de espinhos ele foi, e dor pôde ouvir escárnios a ferir o coração. Pela via dolorosa que arrastava no horror, qual ovelha veio Cristo Rei Senhor. E Ele foi quem escolheu para a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado de espinhos ele foi, e em dor pude ouvir escárnios a ferir o coração. Pela via dolorosa, a sofrer terrível dor, qual ovelha veio Cristo Rei Senhor. E Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. E a dolorosa e a estrada do horror, e a ovelha veio Cristo Rei Senhor. Mas quando amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim.
Amém. Lucas capítulo 24 vai falar de uma história que aconteceu logo após a ressurreição de Cristo e que é inacreditável. O que aconteceu é inacreditável. Capítulo 24 de Lucas, a partir do versículo 13, nos narra o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estágios, mais ou menos 11 quilômetros, mais ou menos por aí. E iam conversando a respeito das coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra, Senhor, é luz para a nossa vida. A Tua palavra, Senhor, é onde nós depositamos a nossa fé para nos alimentarmos, Senhor, e estarmos fortalecidos cada vez mais. Para vivermos aqui nessa terra, essa vida, sendo fiéis a Cristo. Por isso, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos ajude. Ilumina a nossa mente, ilumina os olhos do nosso coração, para que nós possamos, Senhor, entender, compreender aquilo que o Senhor deseja comunicar a nós. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Algumas coisas podem nos abater. Desânimo, tristeza, abatimento, desencanto, frustração, desorientação, medo, temor, assombro, perturbação. Os seguidores de Cristo, os discípulos, e esses também, estavam com tudo isso junto naquele dia. Então você imagine uma carga de coisa ruim em cima de você. É possível que esses 2 discípulos, como todos os outros ali em Jerusalém, depois da morte do Senhor, fizeram uma coisa que para nós, talvez a palavra mais fácil de entender nos nossos dias sejam, ficaram sem sonho. Seu sonho morreu. Seu sonho acabou. Você já teve um sonho destruído? Você já ficou assim, desalentado? Você colocou todas as suas expectativas, todas as suas esperanças presentes e futuras numa situação, numa circunstância, e de uma hora para outra ela sumiu. Você ficou sem chão, como a gente diz. Veja que não é algo anormal que aconteceu com esses 2 discípulos que aqui estavam indo, porque eles colocaram em Cristo Jesus todas as suas expectativas. Eles esperavam, como todo o povo. Você lembra o que aconteceu um domingo antes da crucificação? Um domingo antes da crucificação, Jesus estava vindo para a festa da Páscoa em Jerusalém. Jesus estava vindo. Jesus manda os seus discípulos irem um pouco à frente e lá em certo local teria um burrinho. Eles deveriam pegar aquele burrinho, trazer para Jesus, e Jesus montado no burrinho ia entrar em Jerusalém. Não como um guerreiro, porque guerreiros a cavalo, mas como o príncipe da paz. Jesus entraria assim em Jerusalém como sendo um mensageiro da paz, como sendo ele a própria paz entre o povo e Deus. E quando Jesus está entrando, uma multidão eufórica está ali em volta de Jesus, está junto com Jesus, entrando em Jerusalém, e todos gritam o quê? Hosana! Hosana nas maiores alturas! Aquela multidão toda estava como esses 2 discípulos, depositando em Jesus a sua esperança política. Sabe o que eles queriam? Eles queriam um libertador que libertassem ele do jugo opressor de Roma. Um político. E eles não estavam conseguindo enxergar
a maravilhosa graça que estava sendo oferecida por Deus a eles durante os 3 anos que Jesus estava caminhando e ensinando ali. Jesus estava vindo para libertar não apenas eles, mas todos os que crescem, independente de raça, credo, independente de etnia. Jesus estava vindo para ser o libertador de todos aqueles que crescem nele. Mas eles estavam apenas querendo um libertador circunstancial, que pudesse afastar Roma, deixar de pagar tributo e continuar a sua vida religiosa que até então eles tinham. A sua religiosidade. Porque ser religioso é bom, sabe? Ser religioso infla o nosso ego. Eles estavam bem com a sua religião, mas daí vieram os romanos e estragaram tudo. Esses 2 discípulos estavam ali, colocaram todas as suas expectativas em Jesus e agora Jesus estava morto. E eles tiveram, digamos, o privilégio, porque eu e você não tivemos, mas eles tiveram o privilégio de ver Cristo crucificado, de ver a agonia do Salvador, de ver o sepulcro onde Jesus foi posto. Lemos vários textos em que as mulheres acompanharam de perto, seus olhos não fecharam, em nenhum momento elas estavam atentas acompanhando o que iria acontecer com o corpo do Salvador, até o momento em que a grande pedra rolou e então foi encerrado o assunto. Ali estava o Salvador. Sabe o que esses 2 discípulos quiseram fazer? Depois de que o sonho deles, as suas expectativas com relação a Cristo foi destruída, sabe o que eles fizeram? Eles foram para casa. Eles estavam até sábado em Jerusalém, domingo de manhã cedo, Jesus ressuscitou e eles arrumaram a sua bagagem, digamos assim, e foram para casa. Casa é sinônimo de algumas coisas. Quando você está cansado, quando o seu sonho não deu certo, o que mais você quer fazer é ir para casa. Na sua casa você tem uma coisa que é sua, só sua. Você tem a sua cama. E dizem as más línguas que não tem cama melhor do que a nossa. Ele queria sossego, eles queriam descansar. Eles não queriam mais lembrar de um sonho perdido. Talvez eles quisessem em casa reconstruir outros sonhos. Casa também é um lugar de segurança, de paz, de tranquilidade, porque Jerusalém estava tão alvoroçada e eles estavam querendo sair do meio dessa confusão toda e ir para casa. Tranquilidade, paz, sossego. Eles estavam buscando descanso. Mas agora é interessante nós pensarmos quem eram esses 2 discípulos. Será que eles eram discípulos desconhecidos? Quem eram esses 2? Muitas vezes os nossos olhos passam pelos textos bíblicos muito rapidamente e a gente não faz associações com aquilo que a Bíblia nos dá de riqueza. Os detalhes que acontecem, principalmente nesta semana, que foi a semana mais importante do cristianismo, foi a semana que Jesus morreu e ressuscitou. Ela é repleta de dados. Essa semana está repleta de características, de informações que enriquecem a nossa vida. Quem eram esses 2 discípulos? A palavra de Deus, em Lucas, aqui, versículo 18, se você está com a Bíblia aberta aí, versículo 18, o Lucas nos dá a identidade de um deles. Ele diz assim, eu vou ler o 17 primeiro, tá? Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de conhecer Jesus, que estava ali andando com eles. Então lhes perguntou Jesus, que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Versículo 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo,
És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Aqui nos dá a identidade de um deles, Cleopas. Nós lemos um texto antes, João, capítulo 19 e 25, que eu faço questão de ler novamente. Eu não sei se você anotou, eu gosto de anotar os textos. Mas João 19, 25, diz que tinha algumas mulheres ao pé da cruz. Quando Jesus morreu, tinha algumas mulheres ali, não tinha? Então vamos ver quem eram elas. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Cleopas. Então, quando nós lemos o texto que nos diz que os discípulos no caminho de Emaús estavam indo embora, estavam indo para casa, quem eram eles? Cleopas, sua esposa. Cleopas e sua esposa. Sabe onde que a esposa dele estava? Aos pés de Cristo, vendo toda a crucificação, vendo o que aconteceu com Jesus, vendo Jesus ser morto, ser crucificado, vendo o corpo ser tirado dali, vendo o corpo ser colocado na sepultura, vendo a pedra ser rolada à frente do corpo e não tendo mais acesso por ninguém. A mulher de Cleopas estava ali vendo os guardas que foram colocados ali para que ninguém mexesse naquele corpo. E ainda em João nos fala que depois as mulheres saíram para preparar o bálsamo que normalmente se colocava no corpo depois de algumas horas, ou até de 1 ou 2 dias, para aqueles que iriam morrer. Como Jesus foi tirado da cruz direto para o sepulcro, não houve tempo de preparar o corpo. Então as mulheres foram preparar os aromas, porque era sábado, e eles eram judeus, e não se faz nada no sábado. Então, no domingo, as mulheres de manhã cedo, foram para lá para preparar o corpo de Jesus. Cleopas e sua esposa, de nome Maria. Olha só, quanto Maria tem na Bíblia, né? No domingo de manhã, a Bíblia nos relata que as mulheres foram as primeiras que chegaram no sepulcro. Você já leu isso várias vezes, não leu? Você é crente, eu sei que você lê a Bíblia. A palavra de Deus diz que as mulheres chegaram primeiro lá no sepulcro, e quando chegaram lá, elas iam conversando, a gente leu esse texto no início do culto, elas iam conversando e a preocupação delas, como é que nós vamos tirar a pedra? A pedra é muito pesada, nós não temos força. Como que vamos rolar aquela pedra? Mas chegando lá, elas se surpreenderam, por quê? Porque a pedra já não estava mais lá. Alguém tinha tirado essa pedra de lá. E não apenas isso, o corpo não estava mais lá. E elas se preocuparam muito com aquilo. Mas elas viram um homem como se fosse algo especial, extraordinário, e a palavra de Deus diz que era um anjo, que falou para elas, olha, vocês vêm aqui procurar o Jesus, aquele que foi crucificado, aquele que morreu, pois ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ele o quê? Ressuscitou. E aí eu pergunto para vocês, a mulher de Cleopas estava ali? É muito provável que sim. Entre aquelas que saíram para preparar os aromas, para embalsamarem depois o corpo de Jesus, foram no domingo cedinho para fazer isso. Ela estava entre aquelas mulheres. Ela ouviu da boca do anjo que Jesus tinha ressuscitado. E é muito provável que a mulher de Cleopas tenha falado para ele, olha, eu fui ao túmulo junto com as outras mulheres, chegamos lá, a pedra não estava mais lá, nós estamos apavoradas, saímos de lá com muito medo, com muito tremor, mas o corpo do Senhor não estava mais lá, e apareceu um homem, como se fosse um anjo, nos dizendo que Jesus ressuscitou. Eu imagino
que Cleopas tem olhado para ela, como todo o homem faz, e diz assim: você deve estar louca, mulher. Vamos embora. Vamos para casa. Sabe o que é mais extraordinário nessa história desses dois discípulos que estão indo para casa? O mais extraordinário dessa história toda é a falta de fé. É mesmo tendo todas as circunstâncias mostrando para eles que Jesus ressuscitou, mesmo Jesus ensinando durante o seu ministério que iria ressuscitar, que iria morrer, que seria maltratado, mesmo Jesus fazendo tudo, eles não creram. E muitas vezes a gente fica apontando o dedo para Tomé, né? Dizendo que é a Tomé, não. Os discípulos, todos eles estavam sem fé, faltos de fé. Esses dois discípulos também estavam assim, nessa circunstância, sem fé para crer. E olha o que a palavra de Deus nos fala. No versículo 16, aqui no capítulo 24, o versículo 16, dizendo: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Jesus estava ali, ressuscitado, junto com eles, andando com eles, falando com eles, indo junto no mesmo caminho, e eles não puderam o reconhecer. Será que Jesus estava tão diferente assim? Ou era falta de fé? Eu acho impressionante um texto que Jesus fala, olhando para Jerusalém, Jesus pensando no futuro, pensando em mim, pensando em você. Ele fala assim: será que quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Como é que está a tua fé? Como é que está a tua fé? Como é que está a tua crença no Senhor Jesus? Meu irmão, você vir à igreja, você frequentar o culto, você participar da comunhão, tudo isso é símbolo. Tudo isso é símbolo. Você ser batizado, você ter uma confissão, você ter dogmas para crer, tudo isso é símbolo. Mas para você ser cristão de fato, para você poder dizer eu sou cristão, você tem que acreditar que um corpo morto, cheio de feridas, voltou à vida. E se você não crê nisso, você não é cristão. Se você não crê que Jesus ressuscitou, tudo que você faz da sua vida cristã não vale nada. Porque o cristianismo depende da ressurreição do Senhor e de quem deposita nisso fé. Como que está a tua fé? Hoje nós estamos aqui como igreja, olhando para trás, lembrando o que aconteceu com o Senhor, com o nosso Salvador. Sabemos que Ele sofreu, choramos porque Ele sofreu por nós. A música nos emociona, a história nos emociona. Somos humanos, passamos por essas emoções. Mas a fé verdadeira, a fé que faz o teu coração arder, que faz a tua mente andar na direção certa, é uma fé racional. Ela é racional. Como que está a sua fé com relação à ressurreição do nosso Senhor? E quem pode responder isso é só você. Eu não posso responder por você. É só você, mediante a sua prática de comunhão com Deus, é que vai purificar a maneira que você crê nisso. Eu não posso pôr essa fé no seu coração. Não posso. Eu não posso fazer isso. Mas é interessante o que acontece depois. Esses discípulos estavam ali, a mulher viu Jesus morrer, viu Jesus ser sepultado,
Mas mesmo assim, não creu que Jesus ia ressuscitar. O anjo falou para ela, ela não creu, foi embora. Jesus aparece para eles no caminho, eles não reconhecem Jesus e agora Jesus começa a falar com eles. Agora Jesus vai falar. Vamos ver o que Jesus vai falar com eles. A partir do verso 19, Lucas 24, a partir do verso 19, vai dizer assim: ele lhes perguntou, quais coisas aconteceram lá em Jerusalém que vocês estão tão preocupados, que vocês estão tão aflitos, que vocês estão tão tristes, que a cabeça de vocês só está olhando para baixo? O que está acontecendo, gente? Fala para mim. Aí Jesus, quais coisas? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado e morto e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, olha bem, olha a dúvida aqui. É verdade que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não acharam o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Veja, as mulheres dizem que tiveram visão, que anjos falaram com elas, mas não só isso. Amigos meus de confiança, pessoas que eu boto fé, que eu deposito fé, pessoas que eu sei que são direitas, pessoas de verdade, pessoas que eu confio, foram lá e também não viram o corpo. É isso que eles estão dizendo. Mesmo assim, eles não creram. Então lhes disse Jesus, olha o que Jesus vai dizer para eles. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Quem? Quem falou? E onde estão os profetas? Não, já estavam mortos. Mas o que Jesus está falando? Na palavra. Eles tinham a Bíblia, eles tinham o Antigo Testamento, gente. Honestos de entendimento. Vocês não lêem a Bíblia, não? Isso estava na Bíblia. Que o Filho do Homem seria açoitado, iria morrer, iria ressurgir. Está na Bíblia, vocês não creem, não? Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse para a sua glória? 27. Olha o que Jesus vai fazer agora. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que ao seu respeito constavam em toda a Escritura. O que Jesus fez com esses dois crentes que não criam? Estudo bíblico. Pô, você não crê em mim, gente? Pega a tua Bíblia aí. Pega a tua Bíblia aí. Vamos lá, vamos para os profetas. Vamos ver o que Moisés escreveu. Está na Bíblia o que Deus escreveu sobre mim. Vamos estudar a Bíblia direito. É isso que Jesus começa a fazer com eles. Versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Quer dizer, Jesus queria ir para frente. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles em casa, claro. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido, lhes entregou. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. E disseram um para o outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Eu não sei como que está a sua fé. Eu não sei como está a sua fé na ressurreição. O que eu sei e o que a Bíblia me garante é que se eu estudar a palavra de Deus, se eu ter a palavra de Deus como guia para os meus pés, constante e firme, o meu coração tem que arder. E se o meu coração arder pelas Escrituras,
alguma coisa vai acontecer dentro de mim e eu vou começar a crer de uma forma diferente, de uma forma com mais convicção, de uma forma mais assertiva, mas a minha fé vai ser moldada pelas Escrituras. Como que está a sua fé mediante a palavra de Deus? Qual tem sido a sua vida diante da palavra de Deus? É a palavra do Senhor. Só ela tem poder para colocar a fé verdadeira em nós. Porque é ela que fala do Salvador, é ela que testifica do Salvador, e ela é aquilo que nós falamos, palavra de Deus. Gente, está na sua mão. O que eu e você precisamos é ter um relacionamento mais sério, mais profundo, mais intenso com a palavra de Deus, para produzir fé verdadeira, pura, santa, límpida. Por isso, meus irmãos, eu convido você a ter uma vida focada nas Escrituras. Aqueles discípulos viram sinais, viram milagres acontecer, mas foram incapazes de reconhecer Jesus quando Jesus estava do lado deles. Não sejamos assim. E você possa buscar ao Senhor e encontrar o Senhor. Que você possa entender a palavra de Deus, buscar na palavra de Deus sentido para a sua fé. Eu sei que aí fora você vai ouvir muitas coisas sobre a Bíblia. Você pode ouvir que a Bíblia é um livro antigo, a Bíblia é um livro usado, ultrapassado. Você vai ouvir tantas coisas a respeito da Bíblia. Mas você tem que fazer uma escolha. Ou você abraça este livro com fé, com amor e com dedicação, não apenas para você ler, como aquelas caixinhas, né, de promessa. Não, a Bíblia não é uma caixinha de promessa. Você tem que se aprofundar nela, buscar extrair dela a verdadeira palavra que transforma o seu coração. Eu convido você a uma vida mais dedicada à palavra de Deus, mais junta com a palavra de Deus, para que você possa ver ao Senhor quando Ele se apresentar para você. Amém? Amém. Eu quero convidar o William para nos ajudar nesse cântico e convidar toda a congregação a cantarmos ele. Está no finalzinho da nossa Bíblia, o hino 272, que é um hino que fala sobre o dia de hoje, o dia que celebramos hoje, a ressurreição do nosso Senhor e do nosso Salvador. Fique em pé, meu irmão, minha irmã, e vamos louvar ao Senhor assim com o hino 272. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia.
sinos hoje erguei. Aleluia. A Jesus o grande Rei. Aleluia. Ressurgiu e vencedor. Aleluia. Toda a glória ao Redentor. Amém. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a fazermos juntos a oração que o Senhor nos ensinou e diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, nós ouviremos ainda um cântico pelo grupo Solideu, Aleluia, Aleluia, e logo em seguida faremos a oração de encerramento. E você não saia sem dar Feliz Páscoa a todos que estão aí na congregação. Aleluia, 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 aleluia. Ele salva. Ele salva no Ele salva, Ele salva, Ele salva, Ele salva, Ele salva, Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu santíssimo nome, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido a nós durante tantos anos, Senhor. O Senhor tem sustentado a nossa fé. Abençoa, Senhor, este povo que aqui se reúne, que crê no teu nome, que crê nas tuas promessas, que crê, Senhor, na tua ressurreição. Dai-nos, Senhor, um dia abençoado na sua presença. Dai-nos, Senhor, uma semana abençoada diante de ti. Que possamos sair por esse mundo, Senhor, testemunhando do teu nome e nunca envergonhando o nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude, ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz Páscoa, meus irmãos, e cumprimentem uns aos outros com a paz do Senhor. Amém.